Agradecemos, Senhor, pela vida da Eliana, que o Senhor tem trazido ela aqui para esta igreja, Senhor. Dá força para ela, Senhor, como ela tomou um passo de fé de entrar na comunhão, Senhor. Meu Deus, que ela possa, Senhor, ter coragem, Senhor, ter ânimo, ter força, Pai. Eu te agradeço porque ela tem vencido dia após dia para estar aqui na igreja, Senhor. Que o Senhor possa continuar renovando as forças dela. Senhor, que ela seja mais uma componente do coral, mais uma para dirigir culto, mais uma para estar aqui conosco, louvando o Teu nome, Senhor, juntamente conosco. Senhor, meu Pai amado, nós oramos, Senhor, meu Pai, para que o Senhor fortaleça, Senhor, meu Pai, ela espiritualmente a cada dia, Senhor. Obrigado por ela estar vencendo essa etapa, Senhor, e que ela possa ter coragem, ânimo e força de continuar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer uma grande obra na família dela, Senhor, na casa dela, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, Senhor, amado Deus, oramos, Senhor, pelos nossos familiares, pela Rani, Senhor Jesus, também pelo esposo, pelos seus filhinhos, Senhor. Todos nós temos pessoas para orar, Senhor, e colocamos diante da Tua presença, Pai, essas pessoas, crendo, Senhor, no Teu poder, que o Senhor vai resgatar, que o Senhor vai trazer, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, ainda na Tua presença também, Senhor, queremos interceder, Senhor, pela irmã Janete, Senhor. Senhor, ela tem tomado uma decisão, Senhor, de retornar para os Teus caminhos, de retornar para a comunhão da igreja. E o Senhor conhece, Senhor, a situação, a necessidade que ela tem relacionada à saúde dela, Senhor. E eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor continue trabalhando no coração dela, na vida dela, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, tome a saúde dela nas Tuas mãos. O Senhor conhece o medo que ela tem, Senhor, os seus medos de repente ela partir e deixar a filha dela, Senhor, sozinha. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha tirar todo o medo da vida dela, Senhor, que ela possa, Senhor, confiar e entregar a vida dela a Ti, Senhor. E que ali a Vitória também, Senhor, venha entregar a vida dela a Ti, te receber como único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, Senhor. E no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, continue abençoando a irmã Janete nesse propósito de retornar para os Teus caminhos, e que ela não venha, Senhor, a retroceder dessa decisão, mas ajuda ela, Senhor. O Senhor sabe que há ainda, Senhor, o problema da locomoção, da distância para ela estar aqui conosco. Mas eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria como igreja, Senhor, para nós estarmos amparando ela nessa necessidade. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para ajudar ela, e também dê sabedoria a ela e persistência para ela continuar, Senhor, e encontrar meios para também estar aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, venha despertar cada vez mais ela para a Tua obra, para os Teus caminhos, que ela não venha desistir, Senhor, que ela possa ser constante, abundante na Sua obra, que também, Senhor, o Senhor sabe que ela está para receber ali a nova casa dela. Eu te peço, Senhor, abençoe para que corra tudo bem, dê tudo certo, Senhor, toda a papelada, toda a burocracia necessária. Eu te peço que o Senhor seja com ela, Senhor, ajuda ela, Senhor, nesse processo de mudança, que ela possa logo, Senhor, estar ali na sua nova casa com a sua filha, e que tudo seja novo, Senhor, que seja um momento que ela possa, Senhor, consagrar ali a casa dela a Ti, que ela possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. E que ela, Senhor, e a Vitória possam estar, Senhor, juntas, servindo a Ti aqui neste lugar, ou se for da Sua vontade, talvez em algum outro lugar, mas, Senhor, que seja tudo na direção do Seu Espírito Santo. Mas, Senhor, dê força a ela, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, do que ela precisa. O Senhor sabe, Senhor, quais são os medos que passam, Senhor, pela mente dela, pelo seu coração. O Senhor sabe, Senhor, quais são as tentações que ela passa, quais são as provações que ela passa no dia a dia. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Nos dá graça para saber como amparar ela, como ajudar ela, Senhor, para ela se manter nos Teus caminhos, Senhor. Que nós venhamos a ser sensíveis, Senhor, às necessidades dos nossos irmãos, e possamos oferecer o nosso ombro, a nossa ajuda, o nosso auxílio, Senhor, para que todos nós, assim como a igreja primitiva, Senhor, ali, Senhor, todos tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade, ninguém passava trabalho,
porque a igreja tinha o mesmo coração, o mesmo entendimento, Senhor. Tinham todos o mesmo propósito, Senhor. Pensamentos, muitas vezes nós temos diferentes, Senhor, pois somos pessoas diferentes, mas o propósito, Senhor, todos eram unidos no mesmo propósito, Senhor, e que nós venhamos a estar unidos, Senhor, no mesmo propósito de servir, de te adorar, Senhor, e de trabalhar para o avanço do seu reino, de cuidar uns dos outros, Senhor, de estar em comunhão contigo e uns com os outros. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, toma, Senhor, nas tuas mãos a irmã Janete e ajuda ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, fala comigo agora, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Fala comigo agora, fala comigo agora, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. A irmã Franciele, então, amém, tem oportunidade. Se quiser louvar, enfim, né? A irmã tem oportunidade, mas vai estar ministrando no estudo desta manhã, amém? Glória a Deus, convidemos a Vanessa para passar e vai orar, então, pela serva do Senhor, amém, nesta manhã. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, agora, Senhor, chegou o momento de ouvirmos, Senhor, ensinamento vindo da Tua parte. E eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor use a Tua serva, Senhor, que nós venhamos entender tudo que vai ser nos passado, Senhor, que nós possamos colocar tudo em prática, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Seja a Tua serva agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, antes de tudo eu gostaria de me desculpar com os irmãos. A gente tinha combinado para as irmãs virem junto, o nosso coral lá das irmãs. Só que a gente está com um probleminha, a gente tem um probleminha em Osório que antes da chuva vem o vento. É a terra dos bons ventos lá. Então vem o vento e quando vem a chuva as casas já estão destelhadas. E aí é onde está o problema. E muitas irmãs infelizmente tiveram prejuízo esses últimos 2 dias e por isso elas não puderam estar aqui, então eu gostaria de me desculpar com os irmãos. Mas eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito produtiva para nós, início de tarde muito produtiva, e a gente vai aprender junto um pouquinho mais da palavra de Deus, amém? Amém, irmãos, podem tomar assento.
Irmãos, quando a irmã Darlene me passou o assunto, eu comentei com meu marido assim, eu vou ter que estudar muito, porque é muito sério o assunto, né? Bloqueios, né? Que impedem o crescimento espiritual. Eu comecei a pesquisar coisas que pra mim, eu achava assim, que eu ia ter que trazer algo para vocês. Comecei a pesquisar coisas que o inimigo lança para bloquear o nosso crescimento espiritual. Só que Deus começou a falar comigo que o negócio é muito mais simples. E a gente não tem que colocar desculpa no inimigo, no fulano, no ciclano. É a gente mesmo que cria os bloqueios espirituais. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho antes com os irmãos. Quem que costuma passar... Oh, querida, obrigada. Quem costuma passar o domingo em família? Vocês têm costume? Eu sempre almoço com meu sogro todo domingo. Mas ninguém passa com a família? Só os irmãos aqui? Mas deixa eu falar, vocês também? Amém. Então, gente, aqui hoje não está sendo diferente. Para quem não tem o costume de passar com a família, hoje vocês estão passando o domingo com a família. E quem tem o costume, agora não está sendo um momento diferente. Nós estamos na casa do Pai, nós estamos entre irmãos, amém? Aleluia. Irmão Rodrigo, o irmão se importa se eu descer e ficar aqui embaixo? Amém, deixa eu cuidar minhas coisas. Aleluia. Ficar mais pertinho dos irmãos. Irmãos, e como nós estamos em família, eu gostaria de convidar os irmãos a esquecer um pouquinho que a gente está numa consagração. E eu convido vocês a gente começar a participar agora de uma reunião de família. Pode ser? Eu gostaria que vocês me enxergassem como uma irmã, de repente uma irmã um pouco mais nova, mas que se preocupa com vocês e vinha aqui passar orientações que o Pai passou primeiro para mim. Amém? Aleluia. Os irmãos se importam e a gente passar tudo para esse lado? Pode ser? Os irmãos que estão desse lado aqui, obrigado, querido. Deus abençoe. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar tudo mais pertinho. Eu não sei como é que é o costume da família de vocês, mas a minha, quando a gente se reúne, a gente fica tudo pertinho para tomar chimarrão. Hoje não tem chimarrão aqui, mas vamos ficar mais pertinho também. Queridos, então, eu vou começar a compartilhar com vocês que Deus falou comigo primeiro. E eu gostaria de contar para vocês bem rápido sobre uma planta que eu peguei a mudinha da minha sogra. Essa aqui, alguém tem essa planta em casa? É a planta antúrio. Eu acho ela a coisa mais linda. Não sei se as irmãs conhecem. Tem? A irmã tem aonde? É dentro de casa ou fora? Oi? Fora? Show. Essa aqui da minha sogra também fica fora. Fica na área de trás. Lá. E ela é a coisa mais linda. Ali, infelizmente, naquele dia que eu fui tirar as fotos, tinha umas folhinhas amarelas, mas geralmente ela parece de plástico, de tão bonita que ela é, brilhosa. E eu pedi para minha sogra uma mudinha. E a minha sogra disse: Fran, mas tu vai cuidar? Vou. Me dá que eu vou cuidar. Aí ela me deu a mudinha, porque ela cuida muito das plantas dela. E eu levei para ter dentro de casa. Deixei no armáriozinho da pia. Tem a minha pia, tem uma geladeira e bem longe tem a janela. Então ela ficou escondida da luz. Mas eu queria que desse certo, né? Que ficasse bonita igual a planta da minha sogra. Aí, gente, eu comecei a cuidar e pesquisei e descobri que para ficar brilhosa a folhagem tinha que passar café. Não sei se vocês sabem disso. Os irmãos eu sei que não vão saber, mas as irmãs de repente conheciam essa tática. Passar cafezinho na folhagem, ela fica mais brilhosa. Eu comecei a fazer isso direto. Porque eu queria que brilhasse, né? Que ficasse lindo. E eu percebi que a planta não conseguiu, assim, pegar mesmo na terra. Ela começou a ficar murchinha. E aí eu comentei com a minha sogra, mas não tá dando certo. Ela disse: Fran, mas tá colocando água? Estou, mas eu coloco muito para não afogar. Ela disse: pois é, tem que cuidar porque a muda ainda é pequena. Mas você está deixando pegar a luz solar, a luz do dia? Sim, todo dia eu abro a casa e entra a luz, né? Mas, pois é, então faz o seguinte, tu coloca adubo. Começa a colocar nutriente. Daí, fui na floricultura, comprei pacotinho de adubo, coloquei.
Não deu certo. A minha sogra disse: Fran, começa a colocar restinho de fruta, casca de laranja, essas coisas assim, que é nutriente para a planta, vai ajudar a pegar mais. Beleza, comecei a colocar, ficou uma semana, já estava com cheiro ruim, de tanta coisa que eu coloquei e a planta morreu. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto que a gente ia conversar hoje, que Deus falou comigo que o negócio era mais simples do que eu estava pensando, Deus me fez lembrar disso. Eu gostaria de compartilhar com vocês 4 coisas que Deus me ensinou através disso ali, que tem ligação igual com a nossa vida espiritual. Irmãos, a gente vai lendo os versículos conforme a gente vai conversando sobre os 4 pontos. E se os irmãos quiserem participar, fiquem à vontade, tá? Como eu falei, a gente está em família, estamos na casa do Pai, vocês podem ficar à vontade para participar. Os 4 pontos, então, que eu aprendi, o primeiro, que é o básico de todos, só o básico não salva uma planta. Do mesmo jeito que só o básico dentro de uma igreja não salva o crente. Eu descobri, gente, que cuidar só da aparência não salva a planta. No começo eu falei para vocês, eu fiquei alisando, não deu certo. Queria que ela florescesse, que ela brilhasse, mas não foi assim que funcionou. Segundo ponto, descobri que a falta de luz impede o crescimento. Como eu comentei com vocês, eu deixei na pia e ficava longe da janela. Então, por mais que eu achasse que ela estava pegando luz, na verdade ela não estava. Descobri que a falta de água também mata uma planta. Eu estava colocando água, mas eu colocava pouco, eu tinha medo de afogar. Não floresceu a minha planta. E o segundo, o excesso de nutrientes. O excesso de nutrientes terminou de matar. Vamos lá, então, o primeiro bloqueio que impede o crescimento espiritual. Só cuidar da aparência. Porque às vezes a gente vê, irmãos, podem procurar já. O primeiro versículo que a gente vai ler é Lucas 8,13, se algum irmão quiser já deixar separadinho. O segundo é Mateus 6,1 e depois 16,18. Só cuidar da aparência, irmãos. Por que às vezes a gente vê assim, o irmão, poxa, era tão crente, mas acabou se desviando? Era tão crente aos nossos olhos ou aos olhos de Deus? A gente tem às vezes um problema, a gente se preocupa muito com a aparência de crente, mas a gente esquece da essência. E o que vai nos fazer florescer na presença de Deus é a essência. Se a gente não tiver a essência de crente, não adianta eu vir aqui. Irmão, se eu não tiver a essência de crente, não adianta estar aqui falando com vocês, sapatear, pregar, querer profetizar. Não vou ser salva. E eu não vou, no final das contas, vocês vão começar a me observar e vocês vão ver que se eu não tenho essência, eu não dou fruto. Eu posso falar bonito, mas fruto eu não vou dar. E daí não adianta, querido. Esse é o maior perigo. Alguém pode ler para nós Lucas 8,13, por gentileza? E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por alguns tempos, e no tempo da tentação se desviam. É o que eu comentei antes, irmãos, aparência. Aí os irmãos às vezes vêm, se alegram, né, como diz a mensagem ali, mas quando vem a luta eles não conseguem ficar firmados porque eles não têm raiz. Eles não têm raiz. A gente deve se preocupar com a nossa raiz. Não estou dizendo, claro, irmãos, que a gente não tem que ter a aparência de crente. A gente tem que demonstrar que nós somos crentes, mas não só aqui dentro. A gente tem que ter uma preocupação muito grande com a nossa vida espiritual quando ninguém está olhando. Quando a gente está caminhando na rua, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está na nossa casa, como é que a gente é? Eu me preocupo muito com isso. E Deus falou muito forte comigo. Porque quando a gente está todo mundo junto, por exemplo, hoje de manhã, é fácil a gente dobrar o joelho e erguer a voz em oração, porque a gente se sente motivado pelos outros. A gente escuta a oração da irmã Darlene, a gente se sente motivado a orar também. Mas quando a gente está em casa, a gente está orando. Irmãos, como é que estão as nossas raízes? Se a gente não cuidar das nossas raízes, a gente mesmo está criando o primeiro bloqueio espiritual.
Alguém pode ler, por gentileza, Mateus 6, 1 e 6? Para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas ou nas ruas, para serem glorificados pelo povo. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Amém. Aleluia. Só reforçando o que a gente comentou até agora, né, irmãos? A gente vê muita gente que só ora se tiver, por exemplo, num congresso. A gente, infelizmente, eu estou falando pelo que eu conheço, pela minha igreja, tá? Não sei como é que é aqui, não conheço os irmãos, mas eu estou falando do que eu vivo. Na nossa igreja, infelizmente, tem irmãos que só aceitam participar de qualquer coisa, ou orar, ou cantar em dia de congresso. Que coisa mais triste. Se é uma consagração, não vem. Se é culto de oração, não vem. Agora, se é congresso, é em cima do púlpito. É para mostrar. Mas e aí, quando Jesus voltar, será que ele sobe? A gente tem que ter essa preocupação. A gente não pode ficar fazendo as coisas porque o fulano vai ver, porque o ciclano vai ver. Ah, eu vou vir aqui, vou fazer o meu melhor porque o irmão Rodrigo vai ver, ele é o líder da congregação e ele vai me honrar depois. Querido, quem tem que honrar é Deus. Quem tem que ver o que a gente está fazendo é Deus. Se a gente não estiver agradando o coração de Deus, de nada adianta, meu querido, tu não vai florescer. Não tem como. Então, irmãos, a primeira reflexão que a gente tem que fazer, que eu estou fazendo essa manhã, eu convido você a fazer, é como estão as nossas raízes. Só aparência não basta. Só aparência não adianta. Aleluia. Eu escrevi ali uma frase: cuidar só do exterior é importante, mas cuidar do interior é imprescindível. Aleluia. O segundo bloqueio que impede o crescimento espiritual é a falta de luz. Alguém procura para nós aí? Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. Aleluia. Vamos falar todo mundo junto? Esse salmo. Todo mundo achou aí? Não tem? No 13. 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para meu caminho. Aleluia. O que é a lâmpada para os nossos pés? A tua palavra. É a palavra de Deus. Aleluia. Só que existe um problema bem grande que eu cometi com a minha plantinha e a gente comete com a nossa vida espiritual. Eu achei que a luz, eu abrindo a casa, a luz que entrava era a luz natural e já estava pegando luz na minha flor. E não era assim que funcionava. O que eu tinha que fazer com ela? Que depois eu aprendi. Eu tinha que pegar a minha planta e colocar ela, pegar a luz direto do sol. Colocar na rua, né? A irmã que tem a florzinha em casa, né? Provavelmente a sua planta é bonita, floresce. É bonito que minha mãe cuida, eu não cuido. Ah, é? Mas tá na rua pegando sol? Show! É isso aí que tem que fazer. Uma florzinha para florescer, ela tem que fazer fotossíntese.
E eu não coloquei ela no sol. Eu achei que a luz que ela estava pegando na dentro de casa era suficiente. Do mesmo jeito, a gente confunde a luz, às vezes, que a gente quer que seja, mas não é o suficiente para que a gente floresça. O que acontece? A gente está trocando. Deixa eu achar o meu celular aqui. A gente está trocando a palavra de Deus pelo celular. E eu não estou falando de rede social, tá, gente? Eu não estou aqui para criticar a rede social. Inclusive, eu acho útil. No meu serviço, a gente usa muito, muito mesmo. Só que a gente está trocando de ler a palavra para escutar a palavra. E existe um perigo muito grande nisso. Porque quando a gente procura aqui uma mensagem, ou quando a gente recebe, a gente escuta qualquer coisa. E nem sempre o que a gente escuta aqui é a verdade. Infelizmente se tu pegar a tua Bíblia e tu ler, vai ser sempre verdade. A palavra de Deus, ela não muda, ela é viva, ela é sempre eficaz, ela é sempre verdade. O que tu escuta aqui não. Deixa eu mostrar para vocês, eu e Daniel, meu marido, até eu queria justificar, ele não está aqui comigo porque ele está na igreja do pastor Moisés, a gente está fazendo um estudo ali. Mas a gente assiste alguns vídeos só para dar risada. Os vídeos, não sei se vocês acompanham, os vídeos mais vistos da semana, os gospel. Gente, eu quero acreditar que esses vídeos estão sendo mais vistos para o povo dar risada. Porque se eles estão usando para se edificar, gente, é por isso que tem tanto crente fraco. Tanto crente fraco. E daí sabe o que acontece? Nos vídeos tem revelação, tem revelação para todo o rosto, né? Tudo. Tem eu não sei se vocês já viram, um caçador de demônios. Já viram? Misericórdia. Ele tem a mesa da revelação. Aí a pessoa coloca qualquer objeto dela ali, já tem uma revelação para a pessoa. Ai, gente, não é assim que funciona, meu Deus. Mas esse cara está bombando na internet, está ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Exatamente. Aí vai ver num culto, às vezes, culto de oração não tem 15 pessoas. Mas infelizmente tem gente que acredita naquelas revelações, irmão. E tem gente que fica baseada naquilo. Aí não vem num culto nosso, porque não tem revelação que nem aquele cara. Teve um irmão uma vez, se vocês conversarem com o pastor Peixoto, que é o pastor de Osório, ele conta para vocês. Teve um irmão que se rebelou contra a nossa igreja, assim, que meu Deus do céu. Por quê? Porque ele achava que o pastor não sabia pregar. E ele achava um cúmulo ter alguém na frente da igreja que não sabe pregar. E começou a falar mal. E a gente fica sentindo que eu sou nora do pastor. E eu fico muito sentida quando falo, porque eu sei o quanto o pastor sofre para conseguir manter a igreja em pé. E daí começaram a falar mal e começou a se reunir um grupinho. Eles saíam na hora da pregação e ficavam na frente da igreja falando mal do pastor. E daí o pastor foi conversar com eles e eles, não, deixa eu mostrar para o senhor. Ele colocou a pregação. Tinha um cara lá que eles estavam acostumados a ver. E ele disse, isso aqui que é mensagem, tu não sabe falar. Ai, gente, misericórdia. O cara que estava falando lá, claro, aí tinha revelação, tinha um monte de coisa, e prometia dinheiro, e não sei o quê. Meu Deus do céu. Mas será que a palavra que ele está falando lá naquele vídeo está transformando as vidas? Porque para nós o evangelho não é o evangelho que deixa a pessoa rica, é o evangelho que transforma, porque se não transforma, não vale. Deixa eu mostrar para vocês os videozinhos aqui. Sem falar que hoje na internet o evangelho é muito coach, né? É uma consulta psicológica. Tu é uma pessoa muito amada, tu é querida, tu vai vencer, tu não sei o que, tu não pode sofrer. Quando é que a Bíblia diz? Eu não estou dizendo que a gente não é amado, que a gente não é querido, a gente é. Mas quando é que a gente não vai sofrer? Eu não sou melhor que ninguém. Aí tem, vocês já viram a Vitória Souza, que é a pregadora agora que está bombando também, não viram? A Vitória Souza, as mensagens dela, ela coloca a pessoa como se fosse a mais importante do universo. Ô querido, se tu viu uma mensagem assim, eu vou te desmotivar agora. Tu não é o ser humano mais importante da Terra, eu não sou. Ninguém, gente do céu, eu não sou melhor que ninguém.
Eu não sou melhor que ninguém. E se a gente for orar pela Bíblia, nós somos cristãos porque nós somos seguidores de Cristo. E se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que ser parecidos com Ele. E se a gente for ser parecido com Ele, a gente vai ter que ser humilde. Porque Jesus foi o cara mais humilde que eu já vi. Agora, se eu começar a me engrandecer e querer ser mais que vocês, eu não posso usar o nome de cristão, porque eu vou estar sendo falso. Então essas mensagens que tem na internet aqui, mostrando que eu sou mais importante que o ciclano, que eu não sei o que eu tenho mais dom que eu... Não, tá errado. Desculpa, tá errado. Por isso que eu digo, a gente não pode perder tempo assistindo esses vídeos e acreditando, a não ser que você me fale risada. Pode falar. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração, assim, né? Durante as visitas, ela sempre envolvida na igreja, né? Tinha 5, 6 e ela estava sempre ali, na linha de frente, né? Ajudando. Aí ela começou a assistir esses vídeos, sabe? Começou a assistir de noite. Aí, volta e meia, não ia na igreja, ficava com uma dor. Aí, mas eu assisti o vídeo, sabe? Aí. Deus está falando comigo através exatamente o que eu estava precisando ouvir. Com aquele coitadismo, sabe? E como eles têm uma mensagem muito que a Fábio leva, né? Aí ela começou a dizer, não adianta, tu não me entende, mas Deus falou comigo, Deus me entende, né? Deus usou aquele, né? E era profecia de noite naquele vídeo ali, né? Éramos 3, a Anitta começou a assistir, e foi a partir daquilo ali que ela parou. Diminuiu a leitura da palavra, infelizmente caiu, né? Até agora minha irmã vai voltar para a igreja, está indo, mas sabe que no processo de retorno é difícil, e foi tudo através dessas pequenas coisas, assim, começou a dar liberdade, né? E a gente falava para ela, não é Deus, sabe? Porque tá amaciando o ego, né? Essas mensagens são só assim, por montinha. É que também os vídeos que vai sendo sugerido, que vai vindo, é conforme o teu gosto. Né? Então, começa a consumir e os algoritmos, eles entendem que ela gosta desse tipo de mensagem, então é esse tipo de mensagem que vai ser disponibilizada, o que vai vir. Uma coisa é quando nós vamos procurar algo pesquisando sobre um determinado assunto, nós estamos buscando ali o nosso devocional. Né? O nosso devocional na igreja, nós vamos para o Deus que vai falar com a gente e a gente não sabe o que vai ser. Né? Pode ser uma chapuletada para te colocar no caminho de novo, né? Ou uma palavra de edificação, uma repreensão mesmo que vai vir para te corrigir. Né? Nesses vídeos, ele vai te, como ela falava assim, eu achava interessante, ela dizendo, mas Deus falou comigo assim, como Deus falou, se está errada a conduta e a palavra diz outra coisa, com certeza não foi Deus por ti. Pode ser qualquer coisa menos Deus, porque se está em contrário com a palavra, às vezes até a mensagem era uma mensagem que estava de acordo com a palavra, mas não era para ela que estava no pecado, sabe? Então, esse tipo de coisa assim é que daí, eu estava pensando quando eu vi a questão da luz natural, da plantinha, né? A plantinha ela pegava a luz indireta, né? Não a luz direta. Faz muita diferença. Né? E a gente viver uma vida só com luz indireta, né? Só com a oração dos outros, a experiência espiritual do outro, o que vai acontecer na nossa vida espiritual quando nós passamos pela adversidade? Aí que tá. Esse é o problema, né? Eles estão em raiz. A gente não está pegando, como tu falou, né? O sol direto, a luz direta. A gente não consegue se firmar. E a gente, infelizmente, se afasta. E depois que a gente se afasta para voltar, é outra história. Muito complicado isso. Eu só vou colocar o áudio para vocês escutarem. Vai te contar? Só incomoda quem está brilhando. Só incomoda quando a luz é forte. Se eu ligar ele com essa iluminação, vai te incomodar? Por que não vai? Não. O brilho está fraco? Não te incomoda? Não. Se alguém está se incomodando com a sua vida, é porque tua luz está forte. É porque teu brilho está forte. Sabe por quê? Porque brilho fraco não incomoda ninguém. Agora brilho forte, meu irmão, você perde até o rumo. As pessoas quando está brilhando
brilhando. Incomodou. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Só se incomoda com a luz aonde está escuro. Só se incomoda com a luz das trevas. Gente, aqui ela está dizendo, né, que se alguém está se incomodando porque a gente está brilhando. Ai, gente, desculpa. Não tem como. O único que tem que brilhar aqui, gente, é Jesus. A gente não tem que brilhar com os outros. Ah, porque fulano está com inveja de mim, ô querido. Quem que tu é? Quem que eu sou? Se alguém tem que brilhar entre nós é Jesus. Eu não posso querer brilhar mais que a irmã Darlene, gente. Eu não vou estar fazendo o que Deus ensinou. Não tem essa. Tem uma outra ministração que ela comentou que, porque não sei o que, se estão falando nas tuas costas é porque tu está indo na frente. Oh meu Deus, eu não posso me orgulhar por causa disso. Eu tenho que cada vez ser mais humilde. Porque se eu quiser me orgulhar por causa disso, pai, eu estou muito longe de você. Pode falar, querido. Não, pode falar. Ontem até a minha esposa e a gente estava conversando. É um assunto que volta e meia a gente também levanta aqui na igreja, né? A respeito dos louvores, né? Da mensagem. E a gente estava lembrando daquele sabor de mel. Acho que não lembro qual que era, né? Mas que o louvor diz assim, eles vão estar entre a plateia e você vai estar no palco. Então quer dizer que é tu ser glorificado, isso que é bênção, isso que é alegria, isso que o outro estava mais humilhado que tu, né? Então, são coisas assim que não coadunam com a mensagem do Evangelho. E cada vez mais louvores também estão vindo com temáticas assim, de autoexaltação, né? Ou autocomiseração, falando deixando o Jesus romântico, né? E daí perdendo a essência que tem que ser o louvor, que é engrandecer o nome do Senhor e trazer a mensagem central do Evangelho. Exatamente. E outra, né? Quando a gente lê a palavra, que é a luz direta para nós, a gente é confrontado. Mas dói, gente, dói. Ser confrontado machuca, dói, só que é para crescimento. E quando a gente fica nessas mensagens aqui de porque tu é melhor que fulano, porque tu brilha, porque não sei o quê, a gente não muda nada. A gente acaba, eu sou amado assim, então eu vou ficar assim. Não, a gente tem que buscar cada vez mais a perfeição diante de Deus. Sobre o louvor, irmão, eu tinha baixado o vídeo aqui. Vocês conseguiram entender a letra? Olha a marcha do varão. E ficou repetindo. Gente, que coisa mais ridícula. Isso aqui era um culto. Meu Deus do céu. Isso aqui era uma live, eu tava vendo, tinha mais de 2.000 pessoas acessando essa live, gente. Isso é muita gente. Tu já imaginou a gente fazer um culto, irmão Rodrigo, com 2.000 pessoas? Imagina! Só que pra gente conseguir fazer um culto com 2.000 pessoas, na nossa convenção geral, acho que não dá 2.000 pessoas. Quando tem os eventos, os cultos, no caso, né? Aí tu imagina, mas ali tem o pessoal para assistir e ouvir, olha a marcha do varão. Que edificação que isso vai ter para nós, gente. Mas o pessoal está trocando a Bíblia por isso. A luz direta pela indireta. E daí que nem o irmão falou, daí as pessoas, mas está falando comigo. Ai, gente, que transformação de vida tu vai ter escutando, olha a marcha do varão. Não tem fundamento. Então, quando a gente troca a luz direta pela indireta, a gente está criando outro bloqueio.
Não tem como florescer, não tem como crescer espiritualmente se a gente trocar a luz direta por qualquer outra coisa. Então que a gente possa nessa manhã ter conscientização de voltar a ler a palavra, de voltar a tirar os minutos para ler a palavra de Deus, para ser confrontado pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia. Terceiro bloqueio, então, gente, que eu coloquei ali é controlar a água. O que eu comentei que eu fazia? Eu colocava só um pouquinho porque eu não queria afogar a planta. Então eu controlava muito ali. Vamos procurar ali o que diz os versículos. Alguém pode ler João 4,14 para mim, por gentileza? Mais tarde, Jesus lhe contou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não, é 4,14. Isso, desculpa. Aquele, porém, que beber da água que eu liberto, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu liberto será nele uma fonte que jorrar para a vida eterna. Aleluia. O que Jesus está dizendo aqui? Que Ele é a fonte de água viva. Aleluia. Alguém pode... não, pode deixar que eu vou ler esse outro aqui. Jeremias 2,13. Irmãos, acharam? O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O povo trocou, olha só, Deus colocou aqui, falando através do profeta. O meu povo cometeram 2 crimes. 2 crimes. A mim eles abandonaram. O que aconteceu ali? O que Jesus está falando? No primeiro versículo que a gente leu, Jesus está falando: eu sou a fonte de água viva. Aleluia. E aqui quando Deus diz que eles construíram cisternas rachadas, tem outras versões que diz cisternas rotas, isso. É aquela imagem ali, irmãos, que eu coloquei do ladinho, ó. Eram poços rachados que não conseguiam segurar a água. O que Deus está querendo dizer ali que o povo fez? O povo queria conter o Espírito Santo, eles não queriam a água viva, eles não queriam um manancial de água viva, eles criaram poços para tentar conter o Espírito Santo. Ah, mas como assim, Franciele? É o que a gente faz muitas vezes aqui. A gente quer ser usado dentro da igreja, mas lá fora não. Eu quero ser crente aqui, mas lá fora não. Ah, eu quero que Deus me use aqui para falar com o irmão, eu quero entregar profecia, eu quero fazer, mas lá fora não. Lá fora eu tenho outros objetivos lá fora. Ô querido, não dá. Ou tu é ligado no manancial de águas vivas, tu é ligado em Deus, tu tem o Espírito Santo, ou tu não tem, os dois não tem como, querido. Não tem como reter, entendeu? Não tem como tu tentar controlar. Tu não tem como usar o Espírito Santo. Ele é quem te usa. E se ele não te usa aqui, e se ele não pode te usar lá fora, aqui dentro ele também não vai te usar. A gente tem que parar com isso de querer ser usado pelo Espírito Santo quando a gente acha que tem que ser. Isso é ridículo. A gente tem que ser usado pelo Espírito Santo quando Ele quiser. Ele tem que ter liberdade sobre nós. A gente não manda em nada. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se não quiser, não faz. Só que a gente tem escolhas. A gente pode fazer escolhas. Ah, Jesus. Se eu deixar, se eu der liberdade, Jesus me usa. Deus me usa, o Espírito Santo me usa, mas me usa aqui dentro, me usa lá fora, me usa na escola, me usa no serviço, me usa na família. Eu tenho autoridade para ministrar sobre os meus amigos, sobre os meus pais. Agora, se eu não der liberdade, irmãos, um negócio que é muito sério, tá? Muito sério. A gente não pode vir aqui dentro e querer ser usado pelo Espírito Santo e profetizar e cantar, usar o microfone para trazer uma palavra introdutória. Ah, aqui a gente é crente, mas quando terminar o culto ali, os irmãos se reunirem e falarem, por exemplo, do irmão Rodrigo. Estou dando só um exemplo, tá, irmão Rodrigo? Não estou... Um exemplo. Ah, mas o Rodrigo não sei o que... Querido, tu está deixando a tua boca ser usada por quem? É pelo Espírito Santo? Não, não é.
Não é pelo Espírito Santo. Aí o que tu está tentando fazer? Tu está tentando conter o Espírito Santo, está tentando colocar ele numa cisterna para que ele seja usado só quando tu quer? A gente tem que observar isso, cuidar muito. Ou a gente sempre é usado pelo Espírito Santo, ou a gente não é usado nunca. O meu povo cometeu 2 crimes. Me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Quando a gente cava nossas cisternas, a gente já está virando as costas para o Espírito Santo. Mas, querido, a gente tem total liberdade para chegar diante daquele que é fonte de água viva. Aleluia! A gente tem essa liberdade e Ele está à nossa disposição. E não é o inimigo que vai nos impedir, é a gente mesmo que tem que tomar essa decisão. Ou a gente deixa o rio de águas vivas fluir sobre nós, ou a gente cria as cisternas. É uma opção nossa. E Deus, hoje eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, eu não conheço vocês, eu não sei da vida de vocês. Mas Deus está falando comigo que a gente tem a opção hoje de escolher. Ou a gente vem para o lado de Deus e deixar o rio de águas vivas fluir sobre as nossas vidas, ou a gente decide de uma vez criar cisternas e vira as costas. Os dois não tem como, querido. Deus comentou ali através do profeta que foi cometido crime. Isso é considerado crime aos olhos dele. A gente não pode achar que a gente tem autoridade de reter o Espírito Santo ou de usar só quando a gente quer. A gente não pode fazer que nem esse povo. E outra, eles criaram cisternas rachadas. Eles achavam que podiam conter água, mas nem continham. Nessa manhã, o que a gente acha que está fazendo? O que a gente está construindo? A gente está deixando fluir o rio de águas vivas sobre nós? Ou a gente está tentando construir cisternas para conter o Espírito Santo? A gente não contém o Espírito Santo. Ou a gente está cheio ou a gente está vazio. Meio termo não existe. Não existe. Aleluia. Então, queridos, o terceiro bloqueio que eu queria compartilhar com vocês é esse: tentar controlar a água. Não tem como. Não tem como. E nessa manhã a gente veio tomar uma posição de jogar diante de Deus e decidir realmente receber somente Deus, somente a água viva, aquele que pode fluir sobre as nossas vidas, e parar de criar coisas que criem poços. A gente tem que parar com essas coisas de achar que a gente pode reter o Espírito Santo ou mandar nele. A gente é que tem que ser mandado pelo Espírito Santo, amém? Então pode ir. Mas mesmo assim, tem momentos que a gente está na igreja, mas a nossa vida espiritual está diferente. Ela está uma baixada, né? E aí, chegou um momento, um dia que eu estava tocando ali, era jovem, não lembro que idade eu tinha, se era 15, 16, talvez. E daí eu estava tocando ali, mas eu estava muito apático, né? E num momento assim me veio eu creio que o Senhor falou comigo de o que eu estava fazendo ali? Eu estava na igreja por quê? Por que eu estava ali? Está aqui só porque tu está tocando? É só por isso que está aqui? Né? Daí eu entendo também, né? A gente estava tocando todos os recursos maravilhosos e abundantes que Cristo tem para nós, que o Espírito Santo tem para nós, por recursos que são mera religiosidade ou até mesmo
uma piedade, no caso de eu estar sempre participando, não faltava ensaio, não faltava culto, né? Assíduo em todos os trabalhos. Mas e a fonte mesmo? Como é que estava? Aonde estava a fonte? Por isso que daí estava numa situação de apatia, né? Aí eu comecei, isso foi para mim, foi um estado, eu dou graças a Deus, porque assim, em alguns momentos Deus me trouxe um despertar, né, para algumas situações próprias minhas ali, né? E daí eu tenho que começar a pensar antes de chegar aqui, por que eu estou vindo aqui? Né? E aí eu abandonei meu poço rachado lá para começar a ter do manancial mesmo, né? Da fonte que é Cristo. Porque daí o culto é algo diferente, tu tem um propósito, tu vem aqui, não tem culto ruim. Porque tu vai estar com o teu objetivo para cultuar o Senhor, isso não é para nós, né? É para Cristo. E daí se a gente quer beber dele, a gente tem que abandonar as nossas praias lá, né? Para beber realmente do manancial. Exatamente. Aleluia. O quarto bloqueio, então, irmãos, foi nutrientes errados. Excesso de nutriente. Eu comentei que a minha sogra comentou, né, que eu deveria colocar na plantinha em adubo, e o adubo não funcionou, eu fui colocando nutriente até que eu terminei de matar a planta. O que é um nutriente, irmãos? Tudo que nutre, que alimenta. Isso? Oi? Fertilizante, né? Isso aí. E a pergunta que eu trago para vocês hoje é: o que tem nutrido vocês? A mim. O que tem me nutrido? O que tem me alimentado? Alimentado a nossa alma. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, querido. Muito, muito grande. Alguém pode ler para nós ali, 2 Pedro? Achar primeiro? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém, aleluia. Ali está dando um baita conselho para nós. Crescer e no conhecimento. Ah, mas não é conhecimento o quê? É da vida dos irmãos? Senhor. Aleluia. O problema é que a gente está fazendo só a primeira parte. Ali, como é que é, irmã? Pode repetir para nós? Antes crescer na graça e conhecimento. Amém. Só aí. Tem a gente, vou falar de mim também. A gente, às vezes, a gente se preocupa em crescer muito conhecimento. Mas é no conhecimento da vida dos outros. Mas o fulano, tu viu que a irmã cortou o cabelo, tu viu? Mas o fulano, tu viu que a outra lá cortou o cabelo? A gente tem esse defeito com nós às vezes. Mas a Sara, a irmã, ali tá... o pastor não tá vendo? Rodrigo, tu não tá cuidando disso? A gente está crescendo muitas vezes na fofoca, infelizmente. A gente está crescendo muitas vezes em coisas que a gente não deveria. E a gente esquece esse conselho aqui. Crescer na graça e conhecimento de... A gente está trocando, como eu já falei antes, a gente troca a Bíblia pelo celular. Aí a gente começa a afundar nas redes sociais ali, e a gente começa a usar para ver filtro, para ver meme, para ver piadinha. Por que a gente não usa para divulgar mais o Evangelho? Por quê? Se a gente tivesse nutrido do que realmente tinha que ser, a gente estava divulgando o Evangelho. Mas o problema é que a gente não está nutrido com as coisas que tem que ser. E isso, nutrientes errados, alimentos errados para a nossa alma, vai nos derrubando. Vai nos derrubando, vai matando. O próximo versículo ali, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aí, ó, que coisa mais linda! Vai dar, né? Amém! A irmã aqui, irmã. Como é que é seu nome? Desculpa.
Irmã Vanessa, achou? Pode ler para nós, para a gente ler? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Amém, aleluia. Outro conselho incrível, maravilhoso, que a gente esquece, mas a gente deveria andar abraçado nele. Sabe, irmãs, que a gente começa a olhar, que nem agora, esses 2 últimos dias, deu essas tragédias, né? Aqui na nossa região. E realmente foi muito triste. E eu, inclusive, compartilhei alguns vídeos, porque a gente fica muito triste, né? A gente compartilha pedindo oração. E quando eu estava relendo ali, porque a gente ia compartilhar hoje, Deus falou comigo que era para mim parar de publicar essas coisas. Parar de compartilhar a tragédia. Sabe por quê? Porque eu fico triste e eu oro por essas pessoas. Mas tá tudo bem. Só que tem gente que olha e fica ansioso. Começa a ficar nervoso. Ah, mas aconteceu lá, então de repente vai vir esse vento pra cá e vai derrubar a gente também aqui, vai acontecer com a gente. E começa a causar ansiedade nas pessoas. Teve uma época que foi, eu acho que foi agora na pandemia. Foi na pandemia. Que a minha sogra, ela via notícia todo dia. Todo dia o mundo ia acabar. Todo dia ia dar apagão, ia vir o espírito da morte, ia matar todo mundo. E teve um dia que ela reuniu a família tadinha. Diz que ela é crente, ela é uma bênção. Mas ela ficou muito apavorada. E ela reuniu a gente, ela chorava e se despedia. Que dó, gente. O senhor era dessa igreja e ele morreu na pandemia porque ele fez essa ansiedade. Que dó. Aí deu a pandemia nele e ele se apavorou, a Covid, e ele se apavorou e morreu. Oh, meu Deus. Não foi da doença, porque ele foi depressão. Olha só. Mas sabe por quê? Porque ele começou a olhar muita coisa ruim. Com certeza. Com certeza. A gente teve um irmão, tadinho, infelizmente ele partiu para a glória, mas ele se atucanou muito com a política. Muito. Tadinho. E a gente comentava, o irmão vai acabar morrendo do coração por causa disso. Ele briga. Esse irmão era pastor aí. Oh, meu Deus, que dó. Aí, e o nosso lá também, ele era obreiro, mas ele se preocupou muito com a política. E ele brigava, comprava briga dentro da igreja. E às vezes no próprio culto ele queria dar no meio dos irmãos, sabe, por causa da política. E a gente dizia, não vai dar boa coisa isso aí, não vai dar boa coisa. E tadinho do irmão, ele acabou adoecendo, em questão de um mês ele partiu. Então, irmãos, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente lê, o que a gente assiste, porque tudo isso está nutrindo a nossa alma. Está nutrindo a nossa alma. Infelizmente, o irmão que o senhor conheceu aí partiu por causa da ansiedade. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas acabam, e às vezes acabam partindo sem salvação. Então, isso é um perigo muito grande. Agora a gente leu 2 conselhos muito ótimos aqui. Crescer na graça e no conhecimento. Vamos estudar mais a palavra. Vamos participar mais dos cultos, mas participar, vem que nem o irmão falou, vim com um propósito. Não tem culto ruim se tu vir com o teu propósito no teu coração. Não importa se fulano não está dormindo durante o culto, irmão, vem tu acordado. Faz a tua parte, nutre a tua alma, alimenta a tua alma. Porque a gente não vai ficar muito tempo aqui, a nossa morada é lá em cima. E a gente precisa se preparar para isso, querido. Mas enquanto a gente estiver aqui, meu Deus, vamos fazer diferente do que aconteceu com a minha flor, vamos florescer. Aleluia. Vamos florescer, gente. Então vamos rever aqui, Não vamos cuidar só da aparência, querido. Não vamos cuidar só da aparência, vamos cuidar das nossas raízes. Como estão as nossas raízes? Vamos focar em pegar a luz original, a luz natural. Irmão, se tu fica 15 minutos de tarde no celular, mas 15 minutos é pouco, a gente fica mais, né? Mas vamos trocar esse. Vamos pegar uma média de meia hora por dia no telefone. Fica 15, tenta controlar e os outros 15 pega aqui, Eu tenho certeza que daqui a pouco tu vai começar a ficar 20 aqui, 10 aqui, daqui a pouco tu substitui. Mas vamos se esforçar, gente, vamos se esforçar. Controlar a água não existe, não existe. Vamos parar de construir, gente, poços e vamos deixar fluir sobre nós um rio de águas vivas. Aleluia. E por último nutriente, vamos nutrir a nossa alma. Aleluia.
Vamos nutrir a nossa alma com coisas que são do céu. Com coisas que são do céu, porque se a gente nutrir a nossa alma com coisas que são do céu, a ansiedade não toma conta, a depressão não toma conta. Se a gente ficar doente, a gente tem a certeza para onde a gente vai. Aleluia, vamos cuidar do que está nutrindo a nossa alma. Em Provérbios 11:28 disse: mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Que nós sejamos exatamente como diz o versículo, que a gente venha florescer, que a gente seja justo o suficiente diante dos olhos de Deus, para que a gente venha florescer como a folhagem verdejante. Amém? Aleluia. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. A gente encerra por aqui o nosso estudo. Deixa eu só pegar uma oração. Aleluia. Eu vou entregar para os irmãos aqui e eu quero que vocês peguem. Ele é um botãozinho e tem uma mensagem para vocês. Eu quero que vocês abram na casa de vocês, tá? Vocês vão chegar em casa, vão pegar um pote com água, pode ser um prato com água, um pote, e vão colocar ele com as pétalas para cima, tá? Ele tem que ser assim, ó. Vocês têm que colocar ele no pote assim, tá bom? Eu quero que vocês façam isso, fiquem olhando, e quando vocês leem a mensagem, vocês olhem dentro da casa de vocês. Pode ser? Vamos combinar assim? Pode ser? Amém. Eu vou dar um para cada um, então. Vocês não abram agora, tá, irmãos? Só quando chegar em casa. Foi bom. Ó, querido. Isso é você. O que vocês vão fazer com isso aqui quando chegar em casa? A gente vai colocar num potinho na água, tá? Como eu entreguei na mão de vocês, com as aberturas pra cima e a partezinha reta para baixo, tá? Vocês coloquem na água e fiquem olhando. Tá bom? Amém. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a oportunidade. Eu gostaria que o irmão Rodrigo fizesse uma oração e orasse por mim também, por gentileza. Eu sou muito carente das orações dos irmãos. Quando vocês lembrarem, por favor, orem por mim, pela minha família, pelo meu esposo. Eu tenho uma filha de 4 anos. A gente precisa muito das orações dos irmãos. Tenho certeza que a gente vai estar orando por vocês também, lá em casa. E obrigado, irmãos. Obrigado por esse tempo que a gente passou junto. Quando quiserem ir para Osório, vocês são bem-vindos na nossa casa, na igreja. Fiquem à vontade, tá bom? Amém. Irmão Rodrigo, pode orar por mim? Nossa. Vamos tirar? Vamos orar, Senhor, agradecemos a Deus por esse momento. E realmente, né, irmãos, o crescimento espiritual não são coisas complexas assim, para as nossas vidas,
Mas às vezes o dia a dia, a palavra de Deus diz em Tiago lá, né, que da onde provém as contendas, divisões caem entre vós, senão das vossas próprias cobiças, né? E é isso que impede muitas vezes a gente enxergar as coisas simples, do que está afetando, o que está nos afastando de ter maior liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida. Que nós possamos refletir sobre isso, né? Refletir como tem sido a nossa vida, qual desses pontos, o que tem faltado, como é que estão as nossas raízes, né? Como é que está a questão da luz na nossa vida. A gente está só contando com a luz do outro, né? E a água na nossa vida também, a busca na fonte também, né? Enfim, e os nutrientes, né? Em épocas de redes sociais, um dia eu também quero falar sobre isso para a igreja, né? De redes sociais, né? Até o Duolingo, ele já sacou que as redes sociais só não tem muita coisa para te trazer. Quando eu vou, o Duolingo é um aplicativo de aprendizagem de idiomas, né? E daí, às vezes eu abro lá, ele fala assim, 15 minutos de Duolingo por dia podem te ensinar um idioma em, sei lá, 3 meses, né? O que 15 minutos de redes sociais fazem para ti? Né? E um aplicativo de ensino, né? Ele pega e já sacou isso aí. Quem dirá nós como cristãos, né? O que talvez o tempo excessivo, né, de redes sociais, o que ele vai estar trazendo para a gente, né? É de a gente meditar em todas essas coisas aí. Nós somos mordomos do nosso tempo, do tempo que o Senhor tem nos dado, né? Então nós temos que saber aproveitar, sim, ter momento de lazer, ter momento para descontração, mas cuidar para a gente não tirar o tempo que é do Senhor, né? Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por esse momento que estivemos na sua presença, pela reflexão, Senhor, que o Senhor tem trazido, Senhor, a cada um de nós, e que nós venhamos a refletir, Senhor, assim como eu fiz um breve resumo aqui, Senhor, do que eu refleti sobre isso, neste momento, eu sei que mais eu vou refletir em casa ainda. Eu sei que cada um dos irmãos tiveram uma reflexão, Senhor, pensaram sobre as suas vidas também, e que na sua casa irão refletir. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe para que nós tenhamos sinceridade, Senhor, ao refletir sobre este tema, sobre este assunto, Senhor, e perceber, Senhor, aonde temos falhado diante da sua presença, e que venha a ver, Senhor, existir da nossa parte um desejo sincero, Senhor, de reconstruir, de reafirmar, Senhor, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa busca no Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, pela tua serva, irmã Franciele, tem pregado, Senhor, a tua palavra, tem trazido esse estudo, Senhor, nesta manhã. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha cuidar da tua serva, cuidar da saúde da tua serva, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor venha continuar dando graça, sabedoria e conhecimento da tua serva, conhecimento que vem de ti, Senhor. No nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha despertar mais e mais a tua serva para o seu ministério, e que no nome de Jesus o Senhor venha usar ela, Senhor, nesse ministério que o Senhor tem levantado, Senhor, de estar ensinando, de estar fazendo estudos, Senhor, para as irmãs, nas igrejas, se eu não me engano, ela trouxe um estudo para os jovens, enfim, Senhor. É necessário pessoas também que estejam dispostas, Senhor, a fazer esse trabalho na tua obra. Dá graça à tua serva, ao seu esposo, se eu não me engano é Daniel, seu nome, seu filhinho. Enfim, Senhor, toma nas tuas mãos essa família, Senhor. Ajuda, Senhor, todos aqueles, Senhor, que se levantam para fazer a sua obra, se colocar, Senhor, na sua presença. Senhor, nós sabemos que o inimigo ele se levanta como opositor, mas eu te peço, Senhor, dê graça aos teus servos, à sua família, Senhor, para que eles venham, Senhor, a cada dia, Senhor, se sujeitar a Ti, resistir ao diabo, Senhor, e assim terão a vitória, Satanás fugirá da sua presença, Senhor. E em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa da saúde, abençoa o ministério, não somente da tua serva, mas também do seu esposo, Senhor.
também na sua igreja, abençoa aquela igreja lá em Osório, Senhor, da graça dos teus servos, que eles possam ser um farol naquele lugar, Senhor, que aponte para Ti a todo momento, Senhor, para o caminho, Senhor, para Ti que é o caminho, a verdade e a vida, Senhor, e que dá sabedoria aos Teus servos lá também, para serem um centro de referência, ajuda material em toda essa situação que tem acontecido lá, mas também espiritual, Senhor, um ponto de socorro, Senhor, para todas as pessoas naquele lugar, e nos dá sabedoria como igreja, Senhor, também, de todos nós, Senhor, podemos nos unir, Senhor, estar ajudando, Senhor, conforme for, Senhor, necessário, conforme estiver ao alcance de cada um, para ajudar os nossos irmãos que têm passado, Senhor, por essa adversidade nesses momentos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, fica conosco, acompanha cada um dos teus servos, dos teus lares, protegendo, livrando de todo mal, Senhor, e que ainda nós temos um domingo abençoado na sua presença, que, Senhor, nós venhamos ainda, Senhor, continuar assim, como o Senhor tem trabalhado, nós continuamos trabalhando, Senhor, em prol do seu reino, Senhor, na nossa família, no nosso lar, no ordinário do nosso lar, Senhor, em cada coisa que fizermos, Senhor, que em tudo o seu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor, e que a sua igreja seja edificada para a glória e louvor do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos, né, a presença de cada um, na realidade, cada um se beneficia, né, na sua vida espiritual por ter participado, né, hoje aqui, a gente ter deixado tudo para a glória de Deus, né, e com certeza é o nutriente na medida certa, né, o jejum, a oração, né, para que a plantinha não venha morrer. Eu sou uma ligação com planta, deixa tudo morrer, não dá certo, nem aquelas que dizem que tem vida longa lá em casa, né, mas assim, espiritualmente foi um grande aprendizado, tenho certeza que todo mundo foi edificado, né, para a glória de Deus. Mas aí a mentina plantou, mas eu plantei. Ela deu uma sementinha de acreditância. A minha plantinha estava quase morta. Daí a mãe que ressuscitou. Não que eu não gosto, eu até gosto, mas eu não consigo. Não sei, elas moram. Mas graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E assim, a gente sabe que diante de consagração assim, mais estendida, as irmãs têm dificuldade às vezes de fazer. Não que vai ser o almoço das irmãs, mas eu preparei assim um café com carinho ali, né? Algo para os irmãos, até dar um sustento até a janta, né? Talvez. Porque a gente ainda tem escala na matriz, né? Tem o médico disse que não era veneno, aquilo é anestesia que tem muito forte. Ela tem certeza que ela paralisa, então ela passa dela. Então deu condição de fazer um almoço, eu até pensei, mas daí a gente deixava ele paralisar para poder comer. Vai ligar, vou ligar. Aí, mas assim, irmãos, tá tudo ali. Para mim é veneno ainda, né? Mas é um excesso de anestesia que ela dá antigamente. Que todo mundo veio participar, já que a irmã fala de estar em família, né? Vamos participar. Até ele perguntar. É rapidão, nossa compra é boa. Ele se ele que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém.